A planta que cresce sozinha no seu jardim, você já reparou naquela plantinha que aparece do nada no quintal, entre as pedras ou até no vaso da sua varanda? Ela não foi plantada, não teve ajuda de ninguém e, mesmo assim, cresce firme e forte. Essas são as plantas que chamamos de espontâneas ou, como muita gente diz, mato. Mas não se engane, elas não são só ervas daninhas. Muitas têm utilidades, beleza e até ajudam o solo. Vamos entender por que elas aparecem, como crescem e o que fazer com elas. Por que essas plantas aparecem sozinhas? Imagine que você tem um terreno vazio. Um dia, cai uma semente de dente-de-leão ali. Ela pode ter vindo do vento, de um passarinho que passou ou até de uma fruta que alguém jogou fora. Se o lugar tiver um pouco de terra, água e sol, a semente vai brotar. É assim que muitas plantas nascem sem ninguém plantar. Outro exemplo é a grama. Se você deixar um pedaço de terra sem mexer, em pouco tempo vai ver brotinhos verdes surgindo. Isso acontece porque a natureza tem um jeito de preencher os espaços vazios. As plantas espontâneas são como convidados que chegam sem avisar, mas que, muitas vezes, trazem benefícios. Quais são as plantas que crescem sozinhas? Existem várias, e algumas são bem comuns no Brasil. Veja algumas. Um dente-de-leão, aquela flor amarela que depois vira uma bolinha branca cheia de sementes. As crianças adoram soprar e ver as sementinhas voando. Ela é comestível e usada em saladas. 2. Capim-colchão. Parece um mato comum, mas é macio e serve de alimento para animais. 3. Caruru. Uma folhinha verde que muita gente usa na culinária, como se fosse espinafre. 4. Picão preto. Tem flores amarelas e folhas que grudam na roupa. É comum em terrenos baldios. 5. Hortelã silvestre. Cresce fácil e tem um cheiro gostoso. Dá para usar em chás ou temperos. Essas plantas não precisam de cuidados especiais. Elas se adaptam ao clima, à quantidade de água e até ao tipo de solo. Por isso, crescem em qualquer lugar, no jardim, na calçada, entre as pedras ou até em vasos abandonados. Elas são boas ou ruins? Depende. Algumas pessoas acham que essas plantas são ervas daninhas porque crescem onde não foram convidadas. Por exemplo, se você plantou flores no jardim e o dente-de-leão começa a aparecer no meio, pode atrapalhar a beleza do canteiro. Mas, em muitos casos, elas trazem vantagens, protegem o solo, as raízes dessas plantas seguram a terra e evitam que ela seja levada pela chuva. Atraem polinizadores, abelhas e borboletas gostam das flores, o que ajuda outras plantas a se reproduzirem. Melhoram a terra, algumas, como o trevo, colocam nutrientes de volta no solo. Podem ser úteis, muitas são comestíveis, medicinais ou servem de alimento para animais. Claro, se você não quiser essas plantas no seu jardim, pode arrancá-las. Mas antes de fazer isso, pense se elas estão causando algum problema real. Às vezes, é melhor deixá-las crescer. Como controlar essas plantas? Se você não quer que elas tomem conta do seu jardim, aqui vão algumas dicas simples. 1. Arranque quando são pequenas. É mais fácil tirar uma plantinha nova do que uma já grande, com raízes profundas. 2. Cubra o solo. Use palha, folhas secas ou até jornal para cobrir a terra. Isso impede que as sementes recebam luz e germinem. 3. Plante outras coisas. Se você encher o jardim de plantas que gosta, as espontâneas terão menos espaço para crescer. 4. Use água com sabedoria. Algumas plantas espontâneas gostam de solo úmido. Se você regar só as plantas que quer, as outras podem morrer por falta de água. O que fazer se você gostar delas? Se achar que essas plantas são bonitas ou úteis, pode deixá-las crescer. Algumas ideias: faça um cantinho selvagem, deixe uma parte do jardim sem mexer. Lá, as plantas espontâneas vão crescer livremente e atrair pássaros e insetos. Use na cozinha, muitas são comestíveis, como a serralha, o caruru e a beldroega. Dá para fazer saladas, refogados ou chás. Aprenda sobre elas, algumas têm propriedades medicinais. A babosa, por exemplo, é usada para queimaduras e hidratar a pele. Resumo final: as plantas que crescem sozinhas no jardim são como vizinhos que aparecem sem avisar. Algumas são chatas e atrapalham,
mas outras são úteis e bonitas. Elas surgem porque a natureza gosta de preencher espaços vazios, e suas sementes viajam pelo vento, pela água ou até nos animais. Se você não gostar delas, pode arrancar ou cobrir o solo. Mas se achar que podem ser interessantes, deixe-as crescer. Muitas são comestíveis, ajudam o solo ou atraem bichinhos que fazem bem ao jardim. No fim das contas, essas plantas nos lembram que a natureza tem seus próprios planos. Às vezes, o que parece um mato indesejado pode ser uma surpresa agradável. Basta observar e decidir o que fazer. E não precisa ter pressa para decidir. Muitas dessas plantas crescem devagar, dando tempo para você conhecê-las melhor. Por exemplo, aquela erva rasteira que apareceu perto do muro pode ser uma hortelã selvagem, que além de perfumar o ar, serve para fazer chás ou temperar comidas. Ou então aquele pé de capuchinha, com suas flores alaranjadas, que além de bonito, é comestível e atrai abelhas, ajudando na polinização das outras plantas do jardim. Outras vezes, o que parece um simples mato pode ser um indicador do solo. Plantas como a beldroega, que tem folhas gordinhas e suculentas, costumam aparecer em terrenos mais secos ou compactados. Já a urtiga, que muita gente arranca por causa do queimor que causa na pele, é um sinal de que o solo está rico em nutrientes. Se você prestar atenção, elas podem até te dar dicas sobre como cuidar melhor do seu jardim. E não se esqueça, essas plantas também são um abrigo para pequenos animais. Joaninhas, abelhas e até passarinhos podem aparecer para se alimentar ou se esconder entre as folhas. Um jardim com variedade de plantas costuma ser mais vivo e saudável. Até as ervas daninhas mais teimosas, como o dente de leão, servem de comida para borboletas e pássaros. Claro, nem todas as plantas que aparecem sozinhas são bem-vindas. Algumas, como o picão preto ou a tiririca, crescem rápido e sufocam as outras plantas. Nesses casos, é melhor arrancar logo, antes que elas dominem tudo. Mas mesmo essas podem ter seu lado útil. O picão, por exemplo, é usado em alguns remédios caseiros, e a tiririca, apesar de incômoda, ajuda a evitar a erosão do solo. O legal é experimentar. Deixe algumas dessas plantas crescerem em um cantinho do jardim e veja o que acontece. Pode ser que você descubra uma nova paixão, como cultivar ervas medicinais ou atrair mais vida para o seu espaço. Ou então, no mínimo, vai aprender a olhar para o jardim com outros olhos, vendo que nem tudo que nasce sem ser plantado é ruim. No fim, cuidar de um jardim é também aprender a conviver com o inesperado. Às vezes, a natureza sabe o que está fazendo melhor do que a gente. E quem sabe, no meio dessas plantas intrusas, você não encontra uma nova favorita. Afinal, a beleza de um jardim não está só no que a gente escolhe plantar, mas também no que ele decide trazer por conta própria. E não é só isso. Muitas dessas plantas que aparecem sozinhas no jardim têm histórias curiosas. A beldroega, por exemplo, é uma plantinha rasteira com folhas suculentas que muita gente arranca sem pensar. Mas sabia que ela é super nutritiva? Em alguns lugares, as pessoas comem suas folhas cruas em saladas ou refogadas, como se fosse espinafre. Ela é rica em ômega 3, um nutriente que geralmente encontramos em peixes. Quem diria que o mamato poderia ser tão saudável? Outra surpresa é a tanchagem, aquela folhinha comprida que nasce em qualquer fresta de calçada. Ela parece insignificante, mas é um verdadeiro remédio natural. Se você machucar o pé ou tiver uma picada de inseto, pode amassar uma folha e colocar em cima para aliviar a dor e a inflamação. Muitas avós e bisavós já usavam essa planta para cuidar de pequenos ferimentos, e o melhor, funciona. Até mesmo o dente de leão, que muita gente acha feio por causa das flores amarelas que viram aquelas bolinhas brancas cheias de sementes, tem seus encantos. As folhas podem ser usadas em saladas, são um pouco amargas, mas dão um toque especial, e as flores podem ser transformadas em geleia ou até em vinho caseiro. E as crianças adoram soprar as sementes para vê-las voar pelo ar. Quem nunca fez isso? O mais interessante é que essas plantas costumam ser mais resistentes do que as que compramos em lojas. Elas não precisam de adubo especial, nem de rega diária, e mesmo assim crescem fortes. Isso acontece porque elas já estão adaptadas ao clima e ao solo da sua região.
Enquanto uma rosa pode murchar se você esquecer de regar, a tiririca ou a grama amendoim continuam lá, firmes e fortes, mesmo depois de uma semana de sol forte. Claro, nem todas as plantas que aparecem sozinhas são bem-vindas. Algumas, como a erva de passarinho, podem prejudicar as árvores onde se instalam. Outras, como o picão preto, têm espinhos que machucam os pés descalços. Mas mesmo essas têm seu lado útil. O picão, por exemplo, é usado em chás para problemas no fígado. O segredo é observar e aprender a diferenciar as plantas que podem ficar das que realmente precisam ser controladas. Uma dica simples para quem quer começar a conviver melhor com essas plantas é separar um pedacinho do jardim só para elas. Pode ser um canteiro pequeno ou até um vaso grande. Deixe a terra sem mexer muito e veja o que nasce. Com o tempo, você vai notar quais plantas aparecem com mais frequência e pode até pesquisar sobre elas. Quem sabe você não descobre que tem um pé de hortelã selvagem crescendo ali, ou que as borboletas da sua região adoram visitar as flores da trapoeraba. Outra coisa legal é conversar com pessoas mais velhas da sua família ou da vizinhança. Muitas delas têm histórias incríveis sobre plantas que cresciam nos quintais e como eram usadas no dia a dia. Pode ser que alguém te conte que a avó fazia um xarope com a raiz de uma planta que hoje você considera mato. Ou que o vizinho usava as folhas de outra para fazer um chá que acalmava a tosse. Esses conhecimentos passados de geração em geração são verdadeiros tesouros. E não precisa ter medo de errar. Se uma planta aparecer e você não souber o que é, pode pesquisar na internet ou perguntar em grupos de jardinagem. Hoje em dia, é fácil encontrar fotos e informações sobre quase qualquer planta. O importante é não sair arrancando tudo sem conhecer. Às vezes, a planta que você está prestes a jogar fora pode ser justamente a que estava faltando no seu jardim. No fim das contas, deixar algumas dessas plantas crescerem é como fazer um acordo com a natureza. Você dá um espaço para elas, e em troca, elas trazem beleza, utilidade e até um pouco de magia para o seu quintal. Pode ser uma flor que você nunca viu antes, uma folha com um formato diferente ou até um bichinho novo que aparece para se alimentar dela. O jardim se torna mais vivo, mais dinâmico, e você aprende a valorizar cada pedacinho dele. Então, da próxima vez que vir uma plantinha nascendo no meio do gramado ou entre as pedras do caminho, pense duas vezes antes de arrancar. Pode ser que ela tenha mais a oferecer do que você imagina. E mesmo que não tenha, só o fato de observar como ela cresce, como se adapta e como interage com o ambiente já é uma lição e tanto. Afinal, a natureza está sempre nos ensinando, basta prestar atenção. E não precisa ser uma planta rara ou exótica para surpreender. Às vezes, é aquela erva comum que todo mundo conhece, mas que aparece no lugar mais inesperado. Já viu um dente de leão brotando no meio de uma calçada rachada? Parece que ele está dizendo, aqui também é meu lugar. Ou uma trepadeira que nasce entre os tijolos de um muro velho e, em poucas semanas, cobre tudo com folhas verdes e flores coloridas. É como se a natureza encontrasse um jeito de pintar até os cantos mais esquecidos. Outra coisa legal é perceber como essas plantas teimosas se ajudam. Uma pode servir de apoio para outra, como quando um pé de feijão usa uma moita de capim como tutor para subir. Ou quando uma flor silvestre atrai abelhas que, sem querer, acabam polinizando outras plantas do jardim. Tudo se conecta, mesmo que a gente não veja de primeira. E não é só beleza. Muitas dessas plantas que crescem sozinhas têm usos práticos. O boldo, por exemplo, que aparece sem ser plantado, é ótimo para chás digestivos. A erva cidreira, que brota em qualquer fresta, acalma os nervos. Até o caruru, que muita gente arranca como mato, pode ser usado em saladas ou refogados. A natureza já deixa tudo ali, de graça, só esperando a gente descobrir. Claro, nem toda planta que aparece é bem-vinda. Algumas podem ser invasoras e sufocar as outras, ou até causar alergias. Mas antes de sair arrancando tudo, vale a pena observar. Pergunte-se, ela está fazendo mal? Está atrapalhando o crescimento de algo que você realmente quer? Se a resposta for não, por que não deixar? Você pode até aprender algo novo.
Quem sabe aquela folhinha estranha que nasceu perto do portão não é uma hortelã selvagem ou um tipo de manjericão que você nunca provou? O mais bonito nisso tudo é que o jardim deixa de ser só um lugar que a gente cuida e passa a ser um espaço que cuida da gente. Ele nos ensina paciência, porque as plantas não crescem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Ensina humildade, porque às vezes a natureza sabe mais do que nós. E ensina gratidão, porque mesmo sem pedir, ela sempre nos dá algo em troca. Então, da próxima vez que estiver no quintal e notar uma plantinha nova, pare um minutinho. Olhe de perto. Veja como as folhas se abrem para o sol, como as raízes se agarram à terra, como até o vento parece dançar entre elas. Pode ser que você descubra que aquela intrusa é, na verdade, uma nova amiga. E o melhor, ela já chegou sabendo exatamente o que fazer. Basta deixar. E não é só isso. Essas plantinhas que aparecem sem convite muitas vezes são as mais resistentes, as que sobrevivem até quando a gente esquece de regar ou quando o sol queima forte demais. Elas não precisam de adubo caro nem de vasos bonitos para crescer. Basta um cantinho com um pouco de terra e elas já se viram. É como se a natureza dissesse: relaxa, eu dou um jeito. Pense naquelas ervas que nascem entre as pedras do caminho, ou naquela florzinha amarela que brota no meio do gramado. Elas não pediram permissão, não tiveram ninguém para plantar suas sementes com cuidado. Chegaram sozinhas, levadas pelo vento, pelos passarinhos ou até grudadas nas patinhas de um cachorro. E mesmo assim, ali estão, firmes, colorindo o lugar sem pedir nada em troca. Às vezes, a gente até estranha: será que isso é mato? Será que devo arrancar? Mas antes de puxar pela raiz, vale a pena observar. Muitas dessas plantas são comestíveis, como a beldroega, que tem um gostinho azedo e vai bem em saladas, ou a serralha, que parece um dente de leão e é cheia de vitaminas. Outras atraem borboletas e abelhas, deixando o jardim mais vivo. E tem aquelas que, mesmo sem flor, deixam o solo mais saudável, como o trevo, que ajuda a fixar nutrientes na terra. O mais legal é que essas plantinhas nos mostram que a natureza não é frágil como a gente pensa. Ela se adapta, se reinventa, encontra um jeito de existir mesmo nos lugares mais improváveis. É como se cada brotinho fosse uma lição de resiliência. E quando a gente aprende a olhar com carinho para elas, o jardim deixa de ser só um monte de terra com plantas e vira um lugar cheio de histórias. Então, da próxima vez que aparecer uma plantinha estranha no seu quintal, dê uma chance. Pesquise, pergunte para alguém que entende ou simplesmente deixe ela crescer. Pode ser que ela traga uma surpresa boa, um chá novo, uma flor para enfeitar a casa ou até um cantinho mais fresco para os passarinhos descansarem. E se não trouxer nada disso, tudo bem também. Afinal, ela já está fazendo sua parte só por estar ali, mostrando que a vida sempre encontra um caminho. E sabe o que é mais legal? Muitas dessas plantinhas que aparecem sozinhas são mais úteis do que a gente imagina. Tem aquela erva que parece mato, mas é ótima para fazer um remédio caseiro, como a losna, que ajuda na digestão, ou a tanchagem, que acalma picadas de inseto. Outras, como o dente de leão, têm folhas que podem ser usadas em saladas, sim, dá para comer. E até aquelas flores miudinhas que nascem entre as pedras, como a beldroega, são cheias de vitaminas. Às vezes, a gente nem percebe, mas essas plantas estão ajudando o jardim sem a gente pedir. Elas atraem abelhas e borboletas, que polinizam as flores e deixam o lugar mais vivo. Algumas até protegem a terra, evitando que ela fique muito seca ou que a chuva forte leve embora os nutrientes. É como se elas fossem pequenas guardiãs do quintal, trabalhando em silêncio. E não precisa ter medo de deixar elas crescerem. Se uma plantinha estiver atrapalhando o espaço de outra que você gosta, é só tirar com cuidado e colocar em outro cantinho. O importante é não sair arrancando tudo sem olhar. Quem sabe você não descobre uma nova paixão. Tem gente que começa a observar essas plantas e acaba virando um verdadeiro caçador de ervas, aprendendo a usar cada uma delas na cozinha, na saúde ou até para fazer artesanato. Outra coisa bacana é que essas plantinhas costumam ser mais resistentes do que as que a gente compra em lojas. Elas já nasceram ali, se acostumaram com o sol, a chuva e o vento do seu quintal, então crescem fortes sem precisar de muito cuidado.
Enquanto uma rosa ou um girassol podem precisar de adubo, água na medida certa e proteção contra pragas, a maioria dessas intrusas se vira sozinha. É como se elas dissessem: relaxa, eu cuido de mim. Claro, tem vezes que alguma planta pode ser invasora e acabar tomando conta de tudo, como a tiririca ou o capim-colonião. Nessas horas, é bom dar uma podada ou tirar um pouco para não sufocar as outras. Mas mesmo assim, dá para aprender com elas. A tiririca, por exemplo, tem raízes que ajudam a segurar a terra e evitar erosão. Ou seja, até as mais chatinhas têm seu valor. O mais legal de tudo é que, quando a gente para observar, percebe que o jardim é um mundo cheio de surpresas. Uma semente que voou com o vento, uma raiz que se espalhou escondida, um bichinho que trouxe uma sementinha no pelo. De repente, aparece uma plantinha nova, e a gente nem sabe de onde ela veio. É como se a natureza estivesse sempre nos presenteando com pequenas descobertas. Então, da próxima vez que você ver uma erva crescendo no meio do caminho, em vez de pensar que mato feio, experimente olhar com curiosidade. Pode ser que ela tenha uma história para contar, uma utilidade escondida ou simplesmente um jeito único de enfeitar o seu dia. Afinal, um jardim não precisa ser perfeito para ser bonito. Às vezes, o que ele precisa é de um pouco de liberdade para ser exatamente como é, cheio de vida, mistérios e plantas que insistem em crescer, mesmo quando ninguém as chamou.